Leonel, programa Rose Leonel. Agora a gente vai falar de viagens, aventuras, de viver a vida. Olha que delícia! Viver a vida realmente, literalmente, foi o que essa brasileira, a Silvinha Mantovani, resolveu fazer antes de completar os 40, é isso, Silvinha? Antes dos 40 anos, 40 países antes dos 40 anos. Conta pra gente então que projeto é esse. Gente, ela já conheceu mais de 50 países. Eu estou aqui com vontade de largar tudo também e vou viajar a pé na estrada. Não sei se eu tenho essa coragem dela não, mas explica pra gente como que é esse projeto, conhecer 40 países antes dos 40 anos. Então, na verdade, a história começa não com uma história bonita, né? Na verdade, ela começa com uma história bem complicada, porque eu comecei a viajar fugindo de um ex-namorado. Na verdade, a gente morava junto, né? Então, na Espanha não é considerado casados, nem amigados, que a gente tem esse termo, mas nós morávamos juntos e quando a gente se separou, ele começou a ameaçar a minha família, me ameaçar de morte. E eu tinha acabado de ler o livro Come, Reze e Ama, e eu decidi que eu queria viajar, e aí eu fui para Roma, eu estava morando na Espanha, eu fui para Roma, e lá eu quis buscar alguma motivação de vida que não incluísse homem necessariamente, estava com 36 anos, e que fosse uma coisa de mim para mim, né? Que não tivesse relacionamento e tal. E aí eu decidi, comecei a contar quantos países eu tinha visitado, naquela época eu tinha visitado 12 países, e aí eu estava com 36 anos e falei, bom, pertinho dos 40, relógio biológico batendo aí na porta, eu preciso fazer alguma coisa antes dos 40 anos. E decidi que eu visitaria 40 países antes dos 40 anos. E comecei, sem metas, sem ter muito dinheiro na época. E comecei, simplesmente tinha uma ideia, que eu queria conhecer 40 países antes dos 40 anos. Hoje eu já visitei os 40 países, já passei a meta, já passei os 40 anos também. E aí estou no meu país número 52, e agora a meta são 100 antes dos 50. Nossa, gente, inspiradora essa história, né? Bom, mas tem coisa que vem para bem, né? Tem males que vêm para bem. Então, você teve uma história triste com um companheiro, mas você conseguiu reverter essa história, fazer uma limonada desse limão. Hoje eu agradeço que eu tive essa história na minha vida, porque hoje eu tenho uma história para contar. Estou escrevendo um livro exatamente sobre isso, sobre como é violência psicológica, né? Como é estar num relacionamento abusivo, como é sair desse relacionamento. Eu sempre falo que as viagens foram minhas terapias, e foi mesmo. E eu tenho essa coisa de tentar ajudar outras pessoas também, né? Então eu brinco, ainda bem que foi comigo e eu consegui sair, e agora eu posso ajudar outras pessoas que estão na mesma situação a sair também de uma relação abusiva, violência doméstica, qualquer tipo de violência contra a mulher. No meu caso, pode ser contra a mulher ou contra o homem, mas no meu caso, como eu sou mulher, né? Então eu acho que as pessoas têm... Eu falo, graças a Deus que foi comigo. Que coisa, né? É incrível como nós mulheres somos suscetíveis a relacionamentos tóxicos e a gente se vê envolvida em relacionamentos assim. A probabilidade da mulher estar envolvida num relacionamento manipulador, que é agressivo, é muito maior do que o homem. Porque eu acho que o homem tem toda essa cultura dominadora, e eu acho que é uma coisa que extravasa as nossas divisas brasileiras, né? Não é uma exclusividade do Brasil, a questão machista, as questões relacionadas aos problemas com as violências domésticas ou crimes passionais, violência de gênero, não é uma exclusividade do Brasil, né? Aí depois a gente tem os outros países que estão mais evoluídos que nós, e nós temos os países que estão abaixo do Brasil, né? Porque se você for para os países árabes, outras culturas, asiáticos, e eu sempre falo, gente, feminismo é um tsunami, né? Igual a onda grande afetou mais o norte da Europa, onde existe menos violência de gênero, e depois vem as ondinhas pequenas que vão chegando nos outros países, né? Então a gente precisa provocar mais tsunamis para que outras mulheres de outras raças, de outras religiões, de outros países, elas também possam ser protegidas, né? Porque a gente não tem garantia de proteção, mas por isso que é importante a sororidade hoje, né? Ninguém solta a mão de ninguém.
Verdade. E no caso, seu companheiro lá na Espanha era espanhol. Ele era espanhol. Ele era espanhol. Nós iniciamos uma relação que durou 4 anos. Eu tentei durante 2 anos me separar dele, era praticamente impossível, eu não conseguia, eram ameaças e outras formas de dominação que a gente vai acabar ficando. Então, você acaba ficando até quando você consegue sair. Quando eu achava que eu tinha conseguido sair daquilo, veio a parte pior, que foram as ameaças de morte, ameaças contra a minha família. Ele tinha dinheiro, uma pessoa importante, ameaçava que ia matar minha mãe, minha irmã. Sabe, me dizia até os preços de quanto custaria contratar um matador de aluguel no Brasil. Então, foi uma situação bem complicada. E para fugir dele, eu fugi para a Irlanda, da Espanha para a Irlanda. Quer dizer, primeiro eu fui para Roma e depois eu fui para a Irlanda. E na Irlanda eu descobri o que era viajar de verdade. Eu me joguei mesmo no mundo e até hoje não parei. Foram 4 anos aí. Se você for ver bem, 28 países em 4 anos não é tanto, né? Porque é dividido entre uma temporada. Mas eu só foquei que eu queria viajar. E acabei conseguindo, né? Eu coloquei a minha meta, que a Índia seria o meu país número 40. Consegui que a Índia fosse meu país número 40, né? Voltei já para a Índia depois disso. A Índia é um divisor de águas da minha vida. E quero continuar viajando. Agora, fazer planos aí para os outros 48 países que faltam para chegar nos 100 países. Bacana. E como que é largar tudo? Você teve que largar tudo para poder fazer essas viagens, não é? Como que é ser nômade? Olha, eu sempre brinco que eu não sou tão nômade como eu gostaria de ser. Porque eu tenho minha casa estabelecida em Barcelona, né? Então ali é meu quartel-general. E eu trabalhava, então eu conciliava trabalho e viagens, trabalho e viagens. Mas como que você trabalhava? Então, na Espanha, na empresa que eu trabalhava, ela me dava a possibilidade de trabalhar nos finais de semana, nas férias, e juntar esses dias de férias e tirar tudo junto de bloco. Então, às vezes eu tinha 90 dias de férias no ano, mas não são 90 dias, é porque eu trabalhava nos finais de semana, trabalhava nos feriados, e isso ia acumulando, né? E quando chegava num determinado momento, eu pegava blocos de 20, 30 dias, e aí eu ia para a Ásia, ia pela Europa. Eu, sinceramente, assim, eu só pensava em viajar. Então, a minha mentalidade era, eu preciso juntar dias de férias, não era só dinheiro, dia de férias para viajar. Então, eu passava o tempo todo que eu tinha livre, planejando viagem e trabalhando para poder viajar. Que bacana. Então, era uma outra forma de trabalhar que você tinha lá, que é diferente, mas acho que é um pouco diferente aqui do Brasil, né? Então, você ia fazer uma escala de trabalho e se programar. Sim, exatamente. Mas não é uma exclusividade também só da minha empresa. Muitas empresas que eu conheço, que outros amigos meus trabalham, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que trabalha no Facebook na Espanha, na central do Facebook, do Instagram e tal, e ela também tem essa mesma disponibilidade de trabalhar os finais de semana, juntar dias de férias, pegar blocos, e ela não trabalhava na minha empresa, né? Então tem outras empresas que te dão essa possibilidade fora do Brasil. E sem contar que na Europa nós temos mais a possibilidade de conseguir promoções, de viajar barato. Realmente são promoções. Eu sempre brinco que eu falo, gente, não dá. No Brasil, né, os preços é melhor você viajar de ônibus do que você viajar de avião. Daqui para São Paulo, R$1.000, 1.200 uma passagem. Dependendo do dia, né? Porque eu já consegui, já vi preços ida e volta a R$3.000. Fica mais barato eu vir de Barcelona para o Brasil do que sair de Maringá para ir para São Paulo, né? Que é uma coisa que não acontece na Espanha, na Europa, por exemplo. Uma passagem lá. Eu sempre brinco, eu falo assim, a passagem mais barata que eu comprei, uma vez eu fui de Dublin, na Irlanda, para a Escócia, por €5 ida e volta. E aí eu fui com uma amiga ida e volta. Dá R$25. R$25 mais ou menos, ida e volta. Eu entrei no avião, fui, voltei. Gente, R$25. R$25. E muitas vezes promoções, por exemplo, eu não fui agora, porque não deu para ir, mas estava de Barcelona para o Porto, €24, ida e volta. Então são R$100, Barcelona para o Porto, para Porto em Portugal. R$100. Então são essas promoções. Eu já fui de Dublin para Nova York e de volta por $180, que são mais ou menos uns R$800, mais ou menos. Então são essas promoções que nós temos lá que a gente não tem aqui,
né? Então, e outra coisa é ficar em hostel, em guest house, são outras opções Mais acessíveis, né? Exatamente, são outras opções mais acessíveis, porque eu sempre brinco, a pessoa que está num hostel ou que está hospedada no Hotel 5 Estrelas, se ela vai visitar a Torre Eiffel, é a mesma Torre Eiffel, não muda. É interessante falar hostel, que é um hotel mais acessível, um albergue, um abrigo? Na verdade, hostel é um hotel onde os quartos são compartilhados. Você pode estar num quarto com 6 pessoas, pode estar num quarto com 10 pessoas, pode ser um quarto misto, pode ser um quarto só de meninas, mas é um quarto compartilhado. Você vai compartilhar um quarto, vai compartilhar um banheiro. Pois é, gente, olha só. E o importante é que você está visitando e fazendo os pontos turísticos e conhecendo a cidade de qualquer forma. Que legal. Agora, eu queria que você... Vamos mostrar essas fotos aí. Queria que você comentasse um pouquinho dessas experiências. Como é bacana a gente ver essas fotos, essas imagens. Você foi para a Transilvânia, é isso? Nossa, gente, eu tô aqui viajando já. Fui para a Transilvânia, fui visitar o Castelo do Conde Drácula, aí chego lá e descubro que o Conde Drácula realmente existe, porque é o Conde Vlad, o Empalador. Mas o castelo mesmo, onde a novela é ambientada, porque o Conde Drácula, ele realmente foi inspirado no Conde Vlad. Mas eu descubro que o castelo mesmo, onde você vai lá para conhecer como Conde Drácula, o castelo do Conde Drácula na Transilvânia, que é maravilhosa a Transilvânia, na verdade, o Conde Drácula nunca morou ali. É um castelo que ele só passou 3 dias da infância, mas que é onde é ambientada a novela Drácula. E depois, dali, eu saí da Transilvânia e fui para o Chipre, né? Que o Chipre é outra concepção também de país, que a gente não tem muito costume de visitar. Mas o Chipre, por exemplo, ele é dividido em 2. Então, tem o Chipre do Norte, que não está reconhecido pela ONU, e tem Chipre, que é reconhecido pela ONU e está até na União Europeia, né? Que eles falam os chiprianos turcos e os chiprianos gregos. E realmente tem uma divisão, você tem que passar, é a única cidade do mundo, Nicósia, que está no Chipre, é a única cidade do mundo que ainda tem um muro que divide a cidade, você tem que passar para atravessar do outro lado, do lado turco. Apesar que eles têm uma moeda, tem um presidente, ainda não é reconhecido pela ONU, mas é um outro país. Não está incluído aí nos 52 países, é só incluo os que estão reconhecidos pela ONU. Também você pula um muro, tá lá também, né? Não é bem assim, não dá para pular o muro, porque realmente a segurança é muito grande. Na verdade tem alfândega, tem um sistema, né? Deve ter, eu imagino. Não é nem o problema nem é alfândega, existe uma guerra entre turcos e gregos, né? E aquela região é muito importante por vários motivos, mas existe uma guerra e eles também não se dão bem. Eles não são muito amigos, entendeu? Então, se você estiver na parte grega, você fala, eu vou atravessar do outro lado. Gente, que loucura. Né? Tanto a parte grega é ortodoxa e a parte e Chipre do Norte, a parte turca é muçulmana. Então são 2 religiões, outro idioma, tudo diferente. Mas conta pra mim, qual a experiência que mais te marcou? Você deve ter muitas experiências aí em todos esses países, né? Acho que lembranças que você nunca vai... Tem um livro, né, que você vai lançar também. O que mais te marcou nessas viagens? Olha, eu nunca vou falar que eu tenho um país preferido, uma viagem preferida, porque eu falo que é um quebra-cabeças, sabe? Não importa se é uma peça do meio ou a do canto, tudo é importante para um quebra-cabeça, qualquer pecinha. Mas eu sempre vou dizer que a Índia foi um divisor de águas na minha vida. Não só porque ela foi meu país número 40, porque ela foi meu país número 40, mas porque a Índia, eu fiquei 30 dias na Índia e eu tive umas experiências muito loucas assim na Índia. Eu acabei indo num casamento de penetra na Índia. Eu cheguei na Índia, foi um problema atrás do outro. Um dia era um problema e outro dia era uma bênção. E eu falava, meu Deus, mas não pode ser isso, sabe? Não pode. Eu sonhei tanto com esse país. E no final da história, dos 30 dias que eu passei na Índia, eu era outra pessoa, sabe? Porque acontecia um problema, no outro dia apareciam uns anjinhos assim do nada para me ajudar. Fiz amigos na Índia e vou levar sempre a Índia no meu coração. Mas a Índia, por exemplo, de eu chegar no aeroporto e ter um voo cancelado e ter que dividir o táxi com 3 pessoas totalmente desconhecidas, o motorista e 2 caras que eles eram de Singapura.
e ter que atravessar a Índia, 800 quilômetros. Eu, mulher, sozinha, com 3 homens na Índia, o país que mais tem problemas de violações, né, de abusos, de estupros durante o dia contra, né, mulheres, coletivos e tal. E eu tive que atravessar a Índia dentro de um táxi com 3 pessoas desconhecidas. E eu atravessei, mas assim, eu não vou aconselhar as pessoas a fazerem isso não, tá? Mas, por exemplo, quando o avião... a gente não conseguiu entrar no avião e só ficaram as pessoas, só os estrangeiros, porque o avião saiu, mas os estrangeiros não. O aeroporto de Agra, que aconteceu em Agra, eu ia de Agra para Varanasi. O aeroporto de Agra é um aeroporto militar. E eu comecei a chamar todas as pessoas que estavam em volta, os policiais e tal, e eu fiz um vídeo. E eu filmava os policiais, falava, olha, eu estou entrando nesse carro com essa pessoa, me mostra o seu documento. Fiz o taxista mostrar o documento, mostrar a placa do carro. Fiz os caras de Singapura mostrarem o passaporte deles. Filmei os passaportes, né? Falei com eles, falei, olha, se acontecer alguma coisa comigo, eu estou mandando isso para várias pessoas no Brasil. Se acontecer alguma coisa comigo, vão baixar aqui. São 800 quilômetros. Aí depois, durante a viagem, já foi engraçado, porque a gente parava nos postos de gasolina para abastecer, para comer, e eu ia no banheiro e com medo dessa questão de violência sexual, eu ia no banheiro e fazia os meninos ficarem na porta do banheiro me esperando sair, porque os banheiros eram longes, assim, era noite, estava escuro, eu falava, não, eu não vou entrar nesse banheiro, não, vai que alguém me entra lá dentro, faz alguma coisa comigo, vocês ficam aqui esperando. Aí eu já brincava que eles eram meus guarda-costas, e não aconteceu nada durante a viagem, que é muito louco também, né, viajar dentro da Índia, com o trânsito da Índia. E eu acabei atravessando a Índia inteira. Mas uma experiência, são experiências, sabe? Vou levar para o resto da minha vida isso daí. Por isso que eu falo, a Índia foi um divisor de águas. Bom, agora isso tudo vai entrar num livro, é isso? Está pronto? Quando que você vai lançar? O livro, eu lanço ele provavelmente entre novembro e dezembro. Tá já no finalzinho, a gente já está finalizando a arte de capa. Não tem uma data ainda, mas eu acredito que novembro, dezembro, sai o livro que chama 40 antes dos 40, um passaporte que salvou a minha vida. Que bacana. É uma inspiração e em função disso você tem dado palestras também, é isso? Sim. As palestras começaram com um convite lá da escola onde eu estudei. Eu, né, sou de uma família bem humilde. As pessoas sempre falam, mas você é de família rica, você tem que ter muito dinheiro para fazer isso. Eu falei, não, muito pelo contrário. Eu sou de uma família bem humilde. E aí eu conto a minha história, né, de vida para essas crianças, porque a minha história é a história da maioria dos brasileiros, né? A gente não tem acesso à educação, à viagem. E é uma inspiração, né? Você fazer tudo isso... A gente pensa que você é milionária. Não, pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu falo que os meus bens são os carimbos que eu tenho no meu passaporte. É isso aí que eu vou levar. Se amanhã acontecer alguma coisa comigo, o que eu levo dessa vida são os carimbos que eu tenho no meu passaporte. Esse é o meu bem material. Né? E aí eu converso com as crianças, com os adolescentes, que eu brinco, os semi-adultos, né? Que eles não gostam de chamar de adolescente, então eu brinco com meus semi-adultos. E eu falo com eles que a importância de estudar para sair dessa situação, né, vulnerável, de ter uma vida melhor, de ter um futuro melhor. E aí eu conto a minha história, que é uma história real, de necessidade, de começar a trabalhar super nova. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, de lutar uma vida inteira, de conseguir fazer uma faculdade, eu sempre brinco com eles, falo assim, onde você imagina que você vai estar daqui 30 anos? Porque há 10 anos atrás eu não imaginava onde eu ia estar. E depois de 30 anos, se eu voltasse lá no interior, lá na cidade onde eu morava, e conversasse comigo e falasse para mim, olha, daqui 30 anos você vai ter conhecido 52 países, vai ter feito mais de 300 viagens, eu não ia acreditar. Foi muito planejamento, foi muita... Depois, quando eu comecei mesmo, foi muito planejamento. Eu sempre falo que viagem tem a parte da viagem, que são aqueles dias que você está viajando. Mas a maior parte da viagem você gasta na frente do computador viajando. Porque é estudo, você tem que estudar o lugar onde você vai. Você não pode deixar para descobrir o que é Paris quando você chegar em Paris. Então é muito foco, isso te dá uma bagagem muito grande, né? Antes da viagem você passa por todo um processo. O processo de planejamento, sempre falo que ele é mais longo do que o processo de viagem.
da viagem, de fazer as malas. Gente, olha só, então eu acho que depois de tudo isso, vou pedir só uma mensagem de inspiração mesmo para as pessoas que estão nos assistindo agora, porque eu acho que já foi uma grande inspiração a nossa entrevista. Só para finalizar essa mensagem, Silvia, porque eu acho que já foi uma aventura de uma inspiração para todos nós. Obrigada, eu que agradeço. Se eu tiver que falar com as mulheres, eu vou sempre falar uma coisa para vocês. Nada é impossível. E qualquer coisa é melhor do que algo que te faça infeliz. Então, se você está num relacionamento onde você sofre violência ou psicológica, ou abusos, ou violência doméstica, saia dela. Tudo é melhor que isso. Tudo é melhor que um tapa na cara e de que uma palavra maldita para você ou que te coloque para baixo. Qualquer coisa é melhor. Qualquer coisa é melhor. Não importa se te digam que você não vai conseguir, que você não vai, que você não pode, que você nunca vai conseguir nada. Eu escutei isso durante 4 anos e hoje eu estou aqui falando com vocês, escrevendo um livro sobre isso. E se eu tiver a falar com os adolescentes, eu sempre vou citar o Muhammad Ali, que é um boxeador. Ele foi durante muitos anos o melhor esportista do mundo. E ele dizia uma frase que eu gosto muito. Eu odiei todos os momentos do meu treino, todos os segundos do meu treino, mas eu sabia que ele era importante para ganhar a luta. E aí, se eu tiver que falar com adolescentes, com alunos de 11, 18 anos, eu vou falar para vocês que a luta de vocês é estudar. Então, o treino de vocês é estudar. Vocês precisam estudar para poder sair dessa situação de vulnerabilidade. Se eu sair, que eu era lá do interior, de família pobre, meu pai era alcoólatra, tem toda uma história por trás, vocês também podem, né? Mas para isso vocês precisam treinar, precisam estudar. Coisa boa. Silvia, foi um prazer falar com você. Gente, que delícia, né? Eu já fiquei inspirada. E você? Olha, nós chegamos ao fim. Eu agradeço pela sua audiência. Obrigada por estar nos acompanhando. E a gente se vê no sábado que vem. Um ótimo final de semana. Até lá. Se eu afundar, eu tô ferrada. A segurança aqui, ó, é -3. Eita, moço. Infelizmente, lá a gente não podia tirar foto nem nada por uma questão de respeito. Galera, olha a beleza desse lugar. Eu não acredito que eu tô aqui. E de Indiana, né, meu bem? Que a gente... Tu vens, eu já... Tá, me despedir com chave de ouro, né? Daqui da Rússia. Meu último dia, minha última noite, último pôr do sol aqui. Hoje é aqui que eu vou dormir. Vou dormir numa dessas barraquinhas aqui, vou jantar aqui com eles, tomar café com eles. Estou falando aqui desde a Mongólia e desde uma comunidade nômade aqui nômada daqui da Mongólia. Um beijo, um queijo, obrigado. Eu tô aqui desde Pequim, na China, no Grande Palácio, na Cidade Proibida. Aqui eu vou fazer o último vídeo para agradecer.